Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre regra de 3. Regra de 3 simples. Não esqueçam de, no final da aula, se inscreva, dê o seu joinha e compartilhe, ok? Vamos lá. Regra de 3 simples. Quando eu uso? Quando eu tenho um problema, uma situação, um problema que eu tenho que resolver. Nesse problema, eu tenho 3 informações conhecidas e uma informação que o problema não me dá. Eu chamo de incógnita. O que é incógnita? Porque eu não sei o que é. Então, sempre na regra de 3 eu tenho, por isso chama 3, regra de 3. 3 informações que o problema me dá e uma que ele não vai me dar. Eu falo sempre de grandezas. O que são grandezas? Grandeza é o que pode ser medido. De uma forma geral, isso aqui, tá, gente? O tempo pode ser medido em hora, em minuto, em segundo. A velocidade, quilômetro por hora, metro por segundo. A distância, metro, quilômetro, hectômetro. Então, são grandezas que vão ter no meu problema e eu tenho que resolver com essas grandezas que o problema me dá. Eu tenho 2 tipos de grandeza. Grandeza diretamente proporcional. O que é isso? Um lado aumenta, o outro também. Por exemplo, quanto mais eu como, mais eu engordo. Isso é uma proporção direta. Comi, engordei. Agora, vamos imaginar que eu tenha que fazer um trabalho com 10 pessoas. E nesse trabalho com 10 pessoas, eu levo 5 dias fazendo. Mas se eu aumentar o número de pessoas, se eu colocar 20 pessoas para fazer, eu vou aumentar ou diminuir o número de dias? Eu vou diminuir, certo? Aumentei o número de pessoas, de funcionários e diminui o tempo que eu levo para fazer. Quando acontece isso, eu tenho grandeza inversamente proporcional. Eu vou explicar isso com calma durante os problemas que nós vamos resolver agora. Vamos lá. Para alimentar 10 cachorros de um canil, gasto 30 quilos de ração. Se receber mais 3 cachorros, quantos quilos de ração irei gastar? Regra de 3. 3 informações e uma dúvida, uma incógnita. Então, vamos lá. Então, eu tenho que separar por grandeza. Eu vou fazer um quadrinho. Eu tenho a quantidade de ração de um lado. Aliás, a quantidade de cachorros de um lado. E tenho o peso, que é a quantidade de ração. Tá? Então, eu tenho a quantidade de cachorros. Para 10 cachorros, eu gasto 30 quilos de ração. Aí ele está me perguntando, se eu receber mais 3 cachorros, então se eu tenho 10 e receber mais 3 cachorros, eu vou ficar com 13 cachorros. Então, se para 10 cachorros eu gasto 30 quilos de ração, para 13 cachorros, quantos quilos de ração eu vou gastar? Não sei, é a minha incógnita. Então, eu tenho 3 informações e uma incógnita, ok? Tem uma que eu não sei a resposta. Aí eu vou fazer, como é que eu resolvo isso? Dez está para 13, assim como 30 está para x. Isso aqui, eu estou fazendo uma proporção. 10 é proporcional a 13, assim como 30 em relação a x. Primeira coisa que eu tenho que descobrir. Essa grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Vamos ver? Para ser diretamente proporcional, tem que aumentar os dois lados. Se eu aumentar o número de cachorros, eu vou ter que aumentar o número de ração? Sim, ok? Se eu tenho mais cachorros, eu vou ter mais ração. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Isso quer dizer que eu vou manter como está aqui, organizadinho. Sempre que eu vou fazer regra de 3, eu vou multiplicar cruzado. Esse com esse e esses dois aqui. Então, eu vou fazer 10x é igual a 13 vezes 30. Vou fazer devagar, poderia botar o zero, mas a gente vai fazer devagarzinho, tá? 0, 0, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 1, 3, dá 0, 9, 3.
390. Quando eu estou trabalhando com dois lados, com dois membros, eu vou pegar o x e vou pegar o número que está antes do x, que está multiplicando, ele vai vir para o outro lado, dividindo. Corto, corto. Então, quanto é? Deu 39. 39 o quê? Quilos de ração. Então, aqui a resposta é 39. Descobri o meu X. Se com 10 cães eu gasto 30 quilos de ração, se eu aumentar 3, ficar com 13 cães, eu vou gastar 39 quilos de ração. Como eu fiz isso? Botei um em cima do outro. 10 está para 13, assim como 30 está para X. Primeiro eu multipliquei 10 vezes X é igual, depois eu multipliquei o 13 vezes o 30, tá? Primeiro foi esse, depois esse. Igualei. 10x é igual a 390, x é igual a 390, o que estava multiplicando vem dividindo. Como eu sei que estava multiplicando? Quando eu não tenho nenhum sinal entre o número e uma letra, é porque é uma multiplicação, tá? Então, 10 estava multiplicando, voltou dividindo. Agora eu vou cortar os zeros. Quando eu tenho zero no numerador e zero no denominador, eu posso cortar. 39 dividido por 1 deu o próprio 39. Então, a resposta, 39 quilos. Vamos fazer o segundo problema? Problema 2. Em uma fábrica, 20 operários produzem 800 peças por mês. Se contratarem mais 5 operários, quantas peças serão fabricadas em um mês? Bem, vou fazer aqui a nossa separação para nós termos a informação. Eu tenho quantidade de um lado e quantidade do outro. Quais são as informações que esse problema me dá? O número de operários, quantidade de operários, 20. Essa quantidade de operários fabrica quantas peças? Quantidade de peças, 800. Então, 20 operários em um mês fabrica 800 peças. Se contratarmos mais 5 operários, bem, se eu tenho 20 e vou contratar mais 5, eu vou ficar com quantos operários? 25. Então, eu aumentei o número de operários. Aí a pergunta é, quantas peças serão fabricadas? Eu não sei. É a minha incógnita, meu X. 3 informações e uma informação que o problema não me deu. Se 20 operários fazem 800 peças, se eu aumentar o número de operários, vai aumentar ou diminuir o número de peças? Vai aumentar. Aumentei, vai ter mais gente trabalhando, eu vou conseguir fabricar mais peças. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Não posso esquecer de ver isso aqui, tá? Então, eu vou fazer como isso? 20 está para 25, assim como 800 está para x. Como é diretamente proporcional, eu posso multiplicar cruzado. 20x vai ser igual a 25 vezes 800. Quando eu tenho 0 de um lado e 0 do outro, eu posso cortar, olha. Então, eu vou fazer agora, vai ficar o quê? 2x, porque eu cortei um 0 com o outro, é igual a 25 vezes 80. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. 2 vezes 0, 0. Pulei uma casa, porque eu estou multiplicando a dezena. Resultado embaixo de dezena. 2 vezes 8, 16. Vou somar. 0, 0. 6 mais 4, 10. 1 mais 1, 2. 2.000. 2x é igual a 2.000. Então, agora isso aqui está multiplicando,
vai vir para o segundo membro dividindo. 2.000 dividido por 2. 2.000 dividido por 2 vai dar 1.000. Metade de 2.000, 1.000. Então, vamos voltar para o problema. Em uma fábrica, 20 operários produzem 800 peças por mês. Se contratarem mais 5 operários, quantas peças serão fabricadas em um mês? 1.000. Então, o meu X é 1.000. A minha incógnita foi descoberta. Então, 20 operários, 800 peças. Botei mais 5, 25 operários, aumentei 200 peças. Passo a fabricar 1.000 peças. Vamos para mais problemas? Continuando. Problema 3. Uma equipe de 8 operários leva 12 dias, para concluir uma obra. Se o número de operários fosse reduzido para 6, quanto tempo levaria para terminar a obra? Então, vamos ver as informações que esse problema me dá. Vou fazer aqui os meus ladinhos. Eu tenho informação, eu tenho 8 operários, então é quantidade. Quantidade de operários, 8. Leva 12 dias, tempo. 12 dias. 8 operários levam 12 dias para concluir uma obra. Se o número de operários fosse reduzido para 6, então eu diminuí o número de operários. Em vez de 8, agora eu tenho 6. Quanto tempo levaria para terminar a obra? Não sei. É a minha incógnita. 3 informações, uma incógnita. 8 operários, 12 dias, 6 operários, X. Vocês acham que se eu diminuir o número de operários, o tempo vai ser maior ou menor do que era antes? O serviço que eu faço com 8 pessoas, eu vou levar o mesmo tempo se eu diminuir para 6 pessoas? Então, eu vou diminuir o número de operários e vou aumentar o tempo. Então, eu diminuí o número de operários e vou levar mais tempo do que eu levava. Então, eu chamo isso de grandeza inversamente proporcional. Um aumenta, um diminui, o outro aumenta, tá? Se eu tivesse os dois aumentando ou os dois diminuindo, seria grandeza diretamente proporcional. Mas como um diminui e o outro aumenta, eu tenho grandeza inversamente proporcional. Em que isso vai mudar? Agora, eu tenho 8 está para 6, assim como 12 está para X. Mas como a minha grandeza é inversamente proporcional, eu vou ter que inverter um dos membros. Ou eu vou botar 6/8 ou eu vou botar X sobre 12. Não posso inverter os dois. Eu vou escolher inverter o primeiro. Então, 8/6 vai ficar 6/8. E aqui eu vou manter o 12x, ok? Agora eu posso multiplicar cruzado como eu fazia antes. Então, a diferença é inverso? Vou colocar aqui e vou ter que inverter. Posso mudar um ou o outro membro, que vou escolher. Então, vou ficar o quê? 6x é igual 12 vezes 8. 8 vezes 2, 16. Vai 1. 8 vezes 1, 8 e 1, 9. 96. Vou botar aqui embaixo. X é igual a 96. Esse 6 que está aqui multiplicando vai vir para cá dividindo. Então, 96 dividido por 6. 9 dividido por 6 vai dar 1. 1 vez 6, 6. 9 menos 6, 3. Abaixei o 6, coloquei do lado do meu resto. 36 dividido por 6, 6. 6 vezes 6, 36. 36 menos 36, 0. Então, 96 dividido por 6, 16. O que isso quer dizer na minha resposta? A minha incógnita é 16. Eu estou trabalhando com o tempo. No caso aqui, meu tempo é dias, né? Então, 8 funcionários, 12 dias. Diminui o número de funcionários, aumentei o número de dias. Agora eu vou levar 16 dias para fazer a minha obra. Então, a resposta, 16. Ok?
ok? Vamos para outra? Nosso último problema. Um automóvel com velocidade de 60 km por hora gasta 4 horas para fazer o seu percurso. Quanto tempo gastaria se a velocidade fosse de 80 km por hora? 3 informações, uma incógnita. Então vamos separar por grandezas. Eu tenho um automóvel com velocidade, então eu estou falando de velocidade. Então, 60. Gasta 4 horas, estou falando de tempo. Então, 60 km por hora, ele gasta 4 horas. Quanto tempo gastaria se a velocidade fosse 80? Então, eu estou aumentando a velocidade e ele está perguntando do tempo, eu não sei, é uma incógnita. Primeira coisa que eu vou ver, se a minha velocidade aumentar, eu vou levar mais ou menos tempo para chegar. Se eu andando a 60 km por hora, eu gasto 4 horas. Se eu aumentar a velocidade, o meu tempo vai aumentar ou vai diminuir? Eu acho que eu vou chegar mais rápido, né? Então, eu aumentei a velocidade, 60 passei para 80, e diminui o tempo. Tá? Mas que tempo é esse que eu diminui? Não sei, vamos ver agora, é a minha incógnita. Então, tenho aqui uma grandeza inversamente proporcional. Aumentei um lado, diminui o outro. Aumentei a velocidade, diminui o tempo. 60 está para 80, assim como 4 está para x. Vamos multiplicar cruzado? Não. Por quê? Porque quando é grandeza inversamente proporcional, eu tenho que trocar um dos membros. Ou eu troco o primeiro, ou eu troco o segundo. Agora eu vou trocar o segundo. Então, vai ficar 60 vezes sobre 80. O x, que estava no denominador, vem para o numerador. O 4, que estava no numerador, vai para o denominador. Agora eu vou multiplicar. Tá? Então, vamos fazer 80x é igual a 60 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24. 80x é igual a 240. 0 de um lado e 0 do outro, eu corto. Então, vai ficar o quê? 24, desculpa, 8x é igual a 24, porque eu cortei os zeros. X é igual a 24 dividido por 8. Esse 8 que estava multiplicando veio para o outro lado dividindo, sempre o contrário. Se ele está multiplicando, ele vai dividindo. 24 dividido por 8, x é igual a 3. 3 vezes 8, 24. Então, achei a minha incógnita. O meu x é 3. Se eu andando a 60 km por hora, eu gasto 4 horas, se eu andar a 80 km por hora, eu vou gastar somente 3 horas. Eu consegui diminuir 1 hora do meu percurso. Entendido? Gostaram da aula? Não esqueçam de dar o seu joinha, de entrar no canal, de se inscrever e de compartilhar, ok?